Olá pessoal, boa tarde galera do Ranking. Começando aqui mais uma live. Hoje para conversar com o Paulo Matias. Vamos ver aqui se a gente consegue colocar ele na transmissão. Para começar esse bate-papo, hoje a gente vai falar sobre a imprensa. Exatamente. Paulo Matias que está aí como comentarista da Jovem Pan, vários dias por semana, participando lá do Jornal da Manhã. Então, a gente vai bater esse papo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Cadê você, Paulo? Chamando ele aqui pelo WhatsApp. Bom, muita coisa acontecendo hoje, né? Aproveitando enquanto o Paulo não entra, para comentar algumas coisas, acho que tem repercutido muito essa questão aí do exame, do exame não, né? Do tratamento do Dr. Davi Wipe. Ele que foi curado do coronavírus. E aí o Datena ontem, numa entrevista, perguntou se ele usou a tal da hidroxicloroquina, né? Que é esse cloroquina, que é esse tratamento aí que tá tão polêmico. Fingiu que não era com ele e acabou não respondendo a pergunta. Hoje também o Dr. Calil, outro médico muito respeitado, também acabou não respondendo. Então, aproveitar o Paulo para a gente perguntar disso também, a imprensa nessa história toda. Olha ele aí. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, Renato? Beleza? Só um minutinho. Deixa eu ver. Fala de novo aí. Estava sem Dá para fone. ouvir aí? Tá tranquilo? Dá para ouvir bem. Você me ouve? Tranquilo. Então, peraí que eu vou botar meu celular aqui para a gente começar. Bom, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite, conversar aqui com a gente. Imagina, querido. A gente está aí com uma. Nossa, olha o rolo que está o meu fio aqui. A gente está com uma sequência aí de conversas. Na semana passada já falamos com a Renata Barreto, uma conversa mais focada na parte da economia, né, os efeitos dessa crise toda. Uhum. Conversei também com o Caio Coppola no final da semana, na sexta-feira. Aí uma visão mais política sobre tudo que está acontecendo, que eu acho que é uma conversa que o nosso papo também vai acabar entrando, né? As consequências políticas de tudo isso que está rolando e a imprensa no meio dessa história toda, como é que ela tem que tratar desse assunto e se ela está agindo de uma forma que você considera correta. Primeiro, Paulo, pedir só para você rapidamente se apresentar para quem ainda não te segue, para quem não conhece a sua trajetória. Paulo já foi subprefeito aqui em São Paulo. Conta um pouquinho para a gente, depois vamos entrar aí com a tua visão sobre como é que está sendo o papel da imprensa em toda essa cobertura aí do coronavírus. Bom, Renato, meu nome é Paulo Matias, tenho 29 anos, vou 30 esse ano agora em dezembro. Tive a oportunidade aí de ter uma longa carreira, pelo menos eu tenho 29 anos, mas comecei cedo aí na área pública, desde os meus 20 anos, onde tive a oportunidade de ser subprefeito de Pinheiros, onde tive a oportunidade de ser secretário de Estado executivo de desenvolvimento social. E agora estou tendo a honra aí de comentar, palpitar aí algumas notícias lá na Rádio Jovem Pan. Muito bom. E aí, como é que você está vendo a atuação da imprensa? Você acha que estão fazendo um bom papel, informando as pessoas? Tua visão geral, depois a gente vai para alguns casos específicos. Bom, é importante a gente pontuar, né, pessoal, o seguinte: qual é o verdadeiro papel da imprensa brasileira, né? A imprensa brasileira tem que ter um papel que, para mim, numa democracia, é fundamental, que é o papel de informar as pessoas. E a informação, ela deve ser feita com dados e com uma vertente que seja de acordo com o que a imprensa deva fazer, que seja informar. O que nós temos hoje no Brasil, infelizmente, e digo isso infelizmente porque eu não gostaria mesmo que nós tivéssemos essa realidade, mas nós temos uma verdadeira patota, a verdade é essa, que faz com que a gente vá numa linha e numa direção que por muitas vezes não reflita esses dados que a gente precisa passar para a população e a realidade nua e crua como ela é. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Esse final de semana eu abri o site UOL, né? Não sei se vocês abriram também esse final de semana o UOL, e que dizia o seguinte: São Paulo faz a previsão de ter 220 mil
mortos com coronavírus. Aí eu fiquei assustado, né? Falei, caramba, 220 mil mortos em São Paulo, nós não chegamos nem a 1.000 aqui no país, 220 mil só em São Paulo. Bom, aí eu fui ler embaixo, lá embaixo, e estava escrito assim, Renato, essa previsão foi feita antes do isolamento social. Bom, mas espera aí, mas domingo, sei lá que dia que foi domingo? Domingo foi dia 4, é isso? 4, 5, enfim, não sei que dia que foi domingo. Mas o isolamento social, a primeira quarentena que o Dória fez aqui em São Paulo, já estava praticamente no seu fim, né? E eu fiquei me questionando, eu fiquei pensando o seguinte, para que publicar um negócio agora, né? Publicaram agora. Você Oi, me voltou. ouve? Voltou? Estou te ouvindo sim, agora sim. Então, se o papel da imprensa é informar as pessoas, como eu acredito que seja, essa informação, por exemplo, que o site UOL passou no último domingo aqui para todos nós, e era a matéria de capa do site, não era uma matériazinha de rodapé, era a matéria de capa, a principal matéria. Você abria o site, aquela letra gigante aparecendo que São Paulo tem uma previsão de 220 mil mortes. Eu fiquei pensando o seguinte, por que isso? Para que isso? O que está sendo transmitido de verdade nisso, se a previsão, e sabe lá Deus como é que foi feita essa previsão também, né? Aí, mas não vou nem entrar nesse questionamento, eu só estou entrando no questionamento da divulgação da matéria, né? A divulgação da matéria, ela tem um objetivo final. O objetivo final da divulgação da matéria é o caos. É a disseminação de um sentimento alarmista que existe na sociedade hoje, infelizmente, e que a imprensa precisa o tempo inteiro vender. Eu vi outro dado, a ABIN, e um site divulgou isso, se eu não me engano, foi mais uma vez o UOL que fez essa divulgação. Eu acho que foi o Intercept que você vai falar. A ABIN, Perdão, exatamente, o Intercept. O Intercept divulgou que a ABIN fez uma previsão de 5.500 mortos até dia 6, né? E divulgando isso de maneira maciça. Gente, não, e a manchete era assim, a manchete era assim, Bolsonaro ignora alerta da ABIN de que teremos 5 mil mortes até dia 6. Ou seja, era uma maneira ali também de falar, olha, não está dando bota aqui, vai acontecer isso e o presidente está ignorando. Então é bem nessa linha. E a gente sabe que esse tipo de notícia vem demais, né, Paulo? Ah, com certeza. Mas aí que está. O desafio, na minha avaliação, somos nós, leitores, enxergarmos isso e mostrarmos o seguinte, olha, nós precisamos ter uma imprensa que reflita exatamente a realidade nua e crua. Não que essa realidade tenha que ser aumentada para aí sim a imprensa vir a vender jornal por causa disso. Esse é o erro da história, entendeu? Da mesma maneira, como por exemplo, imagens como aquelas covas lá no hospital de Vila Formosa e tal, aquilo tudo contribui para criar um sentimento de caos na sociedade, de medo na sociedade muito grande. Ah, Paulo, você não acredita que tenha coronavírus? É claro que acredito, isso aí não está em discussão. É claro que eu defendi no início e acho que a gente deveria ter medidas drásticas logo no início em relação ao isolamento social, embora questione agora a continuidade disso. Mas nós precisamos falar a verdade para as pessoas. Não dá para a gente querer o tempo inteiro lucrar com isso, querer fazer reportagenzinha para vender jornal para dar audiência. E aí, pessoal, aí nós vamos recair naquela coisa que nós já estamos tendo hoje, né? Estamos vendo isso hoje. A descredibilidade da imprensa. E isso é muito grave. Eu como um bom democrata que sou, defendo que numa democracia nós possamos ter liberdade de expressão e uma imprensa forte.
Se nós temos uma imprensa descredibilizada, isso abre margens significativas para atitudes que possam vir a ser autoritárias. Isso é péssimo numa democracia. É horrível isso. Então, eu acho que a gente tem que seguir nessa linha e o meu questionamento é exatamente esse. Nós temos um problema, nós temos que enfrentá-lo, mas não é aumentando a realidade. Nós temos que olhar para o problema como ele é. O problema é grave, mas essas previsões, essas perspectivas, esse jornalismo seletivo que existe hoje, que é um outro exemplo aqui, Renato, que eu queria dar para vocês, sobre a questão do fundão eleitoral, né? No último final de semana, na sexta-feira, o Rodrigo Maia fez uma manobra em relação à votação do fundão eleitoral para redirecionar esse recurso para a área da saúde. Isso acabou não acontecendo de maneira nenhuma. Não foi nem votado, né? Exatamente. Nem votou, então as pessoas nem sabem como que foi isso, quanto que foi, porque nenhum deputado quis se expor nesse sentido. E aí no sábado e no domingo eu fiz questão de ler todos os jornais. Eu gosto de ler pelo menos 4 a 5 jornais todas as manhãs para que eu possa entender o que essa imprensa escrita está pensando, né? O que eles estão falando. As pessoas que falam, não vou mais ler a Folha, não vou mais ler o Estado e tal. Tá errado, tem que ler o que os caras estão falando para mostrar os abusos que estão sendo feitos por muitas vezes, né? E eu leio, e aí no sábado e no domingo, estava na expectativa de sair no sábado, não saiu nada sobre o assunto no sábado. Aí fui para o jornal de domingo, nada no jornal de domingo. Ou seja, por que essa seletividade? As pessoas criam uma certa rejeição, né? Essa descredibilidade toda, esse abuso que existe, exatamente por isso. Houve, sim, uma questão moral no Congresso Nacional que não foi abordada pela imprensa brasileira no sábado e no domingo, sendo que aconteceu na sexta. Então, tem alguma coisa de errado. Então, acho que é isso que a sociedade tem que abordar como um todo. Não, você falou muito bem esse exemplo aí, é claro, a gente repercutiu muito aqui no ranking, simplesmente ignorado esse fato, uma manobra muito feia do Rodrigo Maia, não colocou em votação justamente para poupar os deputados de terem que se posicionar, ou seja, quem votasse contra esse direcionamento estaria ali com o nome marcado, todo mundo divulgaria essa lista na internet, nas redes sociais, e praticamente, salvo aí raras exceções, ninguém tocou no assunto. Mas você falou antes da questão do sensacionalismo, da audiência, né? Eu vi um dado esses dias que está estourando de audiência. Todas as televisões, os sites, enfim, até porque está todo mundo em casa, né? A maioria das pessoas, quem pode, está ficando em casa. Então, realmente, eles estão tendo um aumento de audiência muito grande. Eu nem acho errado, Paulo, vê se você concorda comigo. Você divulgar esses estudos, essas previsões mais catastróficas, olha, está aqui o estudo. Tudo bem que até o momento de falar isso foi errado, porque já tinha mudado a realidade, né? Mas o que mais me incomoda é você mostrar esse lado das pessoas que estão fazendo essas previsões mais drásticas, mas você não ter o contraponto. Você não dá o espaço para aqueles que questionam. Será que esse é o melhor caminho realmente? Olha, tem aqui um pessoal dizendo que não, talvez você possa fazer uma outra estratégia. Tem que existir esse debate, eu não vejo esse debate. Eu acho que o Constantino faz muito isso na Jovem Pan, até com a sua participação junto no Jornal da Manhã, vocês colocam isso em questão, mas me parece que não. O dado é esse, tem que fazer isso. Quem fala alguma coisa contra é um radical extremista, que é um genocida, quer matar todo mundo. Eu acho que isso falta também na imprensa, principalmente. Você vê, aquele biólogo que fez a previsão de 1 milhão de mortos, de 1 a 2 milhões de mortos aqui no Brasil, foi no Roda Viva, está todo dia sendo citado. E o outro lado, né? E quem acha que um outro caminho deve ser seguido? O Osmar Terra, ex-ministro, que não estou defendendo o ponto de vista dele, estou dizendo que ele tem um outro ponto de vista. Ele é ridicularizado o tempo todo. Né? Ninguém leva a sério, ninguém bota ele na mesa para poder discutir. Você acha que isso falta também? Olha, nós tivemos um episódio que para mim é um episódio muito simbólico, né, da jornalista Vera Magalhães, e não tenho
Nada contra a Vera, respeito a Vera, mas achei a atitude dela absolutamente raivosa e autoritária, né? O Hélio Beltrão fez alguns estudos sobre a eficiência da hidroxicloroquina e o Hélio Beltrão é colunista do jornal Folha de São Paulo e publicou... Hélio Beltrão, né, do Instituto Mises do Brasil, Instituto certo? Mises, e publicou um artigo que ele fez lá na Folha de São Paulo falando da hidroxicloroquina. A Vera Magalhães foi ao Twitter para pedir a cabeça para a Folha de São Paulo do Hélio Beltrão por ele estar falando sobre uma hidroxicloroquina que na avaliação dela é um absurdo e tal. Ou seja, peraí... Chamou ele de traficante, não foi isso? Se não faz parte da patota, não vai ter espaço. Quando a Jovem Pan me convidou para fazer os comentários que a gente está fazendo no Jornal da Manhã, eu fiz uma única exigência à rádio. Eu falei o seguinte: olha, eu tenho minhas opiniões e quero que essas opiniões sejam preservadas, independente se a rádio vai achar isso positivo ou negativo, porque o grande problema é esse. E a direção de jornalismo da Jovem Pan foi muito correta comigo e me deu liberdade total para falar. Tanto é que hoje no Jornal da Manhã eu e o Constantino estamos lá metendo bronca quase todo dia lá, falando e tentando falar as verdades para as pessoas, porque só tem talvez esse único canal, né? Porque os outros todos canais que nós vemos numa mídia tradicional, eles estão tomados por uma única ideia. E o ponto não é você discordar do Paulo Matias. Olha, eu não acho que o Paulo Matias está falando um negócio certo. Beleza, faz parte, nós vivemos numa democracia. Isso é importante, essa discordância. Mesmo porque eu não me acho o dono da razão, nem o dono da verdade. Então quero debater. Agora, quando as pessoas proíbem o debate e criminalizam o debate, é o ponto de atenção que a gente precisa ter. Esse é o ponto. E eles fazem isso com o argumento de que eles são os democratas, né? Exato. É que tá. Exato. É uma inversão completa. É uma inversão completa. É muito engraçado isso, porque é uma verdadeira inversão de valores absurda, porque se você discorda daquela pessoa e quer debater, pô, você é democrata, você não é um autoritário, você não é um cara arrogante que está querendo simplesmente forçar o seu ponto de vista. Você quer sentar à mesa e discutir. Agora, a pessoa que não quer sentar à mesa e discutir, aí ela está indo, para um caminho que é o pior caminho possível. Eu estava comentando isso com o Rodrigo Constantino hoje. Hoje nós falamos bastante sobre essa questão dos médicos, né? Tanto o Davi Wip quanto o Roberto Calil. O Datena entrevistou o Davi Wip lá no Brasil Urgente, falou com ele e tal, não sei se vocês viram esse vídeo, e o Davi Wip, ele nem falou A, nem B, nem C, zíper na boca, sobre a questão da... O Davi, vamos contextualizar, o Davi que foi diagnosticado com o coronavírus, estava internado, né? É o chefe aí do governo do estado de São Paulo na questão do vírus, estava comandando a equipe lá do João Dória para fazer o combate, foi diagnosticado com o vírus, ficou internado. Exato. E aí o Datena justamente perguntou se ele usou o tal do remédio da hidroxicloroquina. E Exato. Ele não respondeu, não é isso? E no Datena, o Davi Wip também não respondeu. Aí um segundo médico, também conhecido, era médico inclusive do Lula, presidente, se eu não me engano, do Sírio-Libanês, já foi o Calil ou se eu não me engano, não sei responder para vocês agora. Mas ele também pegou o Covid-19, o coronavírus, e aí o que aconteceu? Eu e o Constantino perguntamos para ele sobre a hidroxicloroquina, se ele havia usado ou não, né, na sua medicação. E mais uma vez, tem gente falando sobre ética médica. Ética médica são outros 500, meu amigo. Não me vem com essa história, não. Ética médica é ética médica. Uma prescrição aonde você tem uma medicação correta, onde você pode ser tomada para o seu caso específico, você não está infringindo nada se você falar que, olha, sim, eu tomei de acordo, tomei tantas doses porque o meu médico X falou para eu tomar. Ponto. Não é que você pegou o remédio e engoliu o remédio da noite para o dia. Não, você tem um protocolo ali sendo seguido, né? E o Roberto Calil seguiu a mesma linha do Davi Wip, zíper na boca, não falou nada. Agora, existe um interesse público, né, nesse assunto. Exato. É evidente que existe. Exatamente. Existe, não, é óbvio que existe o interesse público, óbvio. Que é o mais relevante. E aí, só lembrando de um duplo padrão nesse assunto, nesse exemplo, quando o Bolsonaro fez um teste negativo para o vírus, e ele não publicou, não postou esse teste em nenhum momento,
muita gente até ficou falando, será que ele testou positivo e não quer mostrar? Ele foi muito criticado e com razão. Com razão. Né? Com Ele, o razão. presidente da República, é de interesse público que ele seja transparente e, tá aqui, como o Exatamente. general Heleno fez, inclusive, até botou os dados pessoais dele lá. E o Bolsonaro foi muito criticado. E agora, eles não respondem essa pergunta, que faz parte também do interesse de todos, para saber se esse remédio realmente está fazendo efeito ou não, em quais condições ele foi aplicado. Não quer dizer que é para todo mundo ir lá e comprar na farmácia, obviamente que não, mas você não vê essa reação também pela grande mídia, vamos dizer assim. Todo mundo acha, não, realmente ele não tinha que falar. O pessoal faz um contorcionismo aí para justificar essa atitude dele de não informar, né, Paulo? É, exatamente isso. Só estou avisando minha esposa aqui para não me ligar, senão, senão vai travar a live. Live tem dessas. Live tem Bom, dessas, não tem problema. bom, então, aí nós forçamos, aí tentamos pelo menos entrevistar o Dr. Davi Wipe o Dr. Roberto Calil, e ele não falou. Então, eu acho que é errado isso. A partir do momento em que nós não temos as pessoas querendo debater o assunto, mais uma vez, o problema todo da história da hidroxicloroquina é que é o remédio do Bolsonaro. Se não fosse o remédio do Bolsonaro, isso aí já estava politizar o remédio em um outro patamar. A hidroxicloroquina não é nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de extrema direita, nem de extrema esquerda. Mais uma vez, ela é um remédio. Remédio. Um remédio precisa ser discutido, precisa ser testado e precisa verificar se ele dá resultado. Ponto. Se ele dá resultado para a esquerda, para a direita, para o centro. Agora, a questão hoje que nós estamos tendo em muitos do jornalismo brasileiro é de querer escantear essa questão da hidroxicloroquina porque foi o Bolsonaro quem sugeriu. Esse é o pênalti. O erro é exatamente esse. As pessoas estão descredibilizando uma medicação por conta do que um presidente da República propôs. E vale lembrar, Renato, que não foi só o presidente Bolsonaro que propôs. O Donald Trump propôs primeiro. Então, na realidade, não é o remédio do Bolsonaro, é o remédio do Trump. Mas aí pior ainda, né? Esse é o problema. Então é esse o ponto. Então é o seguinte, vamos querer resolver o coronavírus ou tem gente torcendo para que o coronavírus vá até novembro, a quem interessa isso, o Paulo, esse caos, enfim, desemprego, instabilidade no Brasil. Acho que alguém tá querendo lucrar com isso depois politicamente, né? Porque sem dúvida. Quanto mais isso perdurar, o governo vai perdendo popularidade, vai perdendo. Enfim, no fim das contas é aquela frase, né, daquele estrategista americano, é a economia estúpido, né? É isso que no final conta muito para a popularidade de um governo, de um presidente. A gente lembra até na época do Lula, na época que todo mundo estava indo bem, melhorando de vida, né? Não vamos discutir os métodos que foram utilizados, mas ele era o cara, estava todo mundo adorando. Depois a conta chegou. Agora, também, se você bota o Brasil aí numa grande recessão, nós teremos, sim, uma diminuição do PIB, enfim, vai ter crise, não tem como não ter. Então, vira tudo política, né? Então, você vê o médico não respondendo se ele tomou ou não a medicação. O ministro Mandetta agora também está no meio de um furacão político, porque ele também está super receoso para falar que esse tratamento ele pode ser autorizado, mesmo nos casos não tão graves. Esse é o ponto. Hoje em dia, a resposta que o Ministério dá, não, mas você pode usar, né, a cloroquina. Mas o problema é que ela só está liberada para os casos mais graves, quando aí já não é tão eficaz, não tem tanto resultado. Então ele também fica numa posição, ainda mais com essa briga toda com o presidente, de não segurar porque virou política. Né? Então olha como a população fica refém de uma briga política quando a gente está falando de saúde, está falando de vidas, né? É algo que realmente não poderia ter chegado a esse ponto. Agora, o que eu discordo nesse ponto aí dos dois médicos é que eu acho hipócrita isso, né? Porque a partir do momento em que os dois médicos tiveram as suas doenças, os seus Covid-19 curados, por que tomaram isso? Ou mesmo se não for por que tomaram isso, mas apenas de relatar, nós tomamos isso. Isso ajuda
e ajuda muito a criar uma perspectiva para o povo brasileiro e para o Brasil como um todo, de que nós temos luz no final do túnel. Do jeito que a coisa está hoje, eu vejo uma vontade de muitas autoridades, inclusive, de uma continuidade do caos. Querem que isso continue o tempo inteiro. Então há uma briga. Eu nunca vi isso. As pessoas querendo simplesmente o caos. Querendo. Cultivam isso. E quem não cultiva o caos faz parte de outra patota. Sai fora, não vai fazer parte aqui da nossa micropatotinha, porque você não é bem-vindo aqui. E nisso as liberdades vão sendo cortadas, né, Paulo? Então você, hoje em dia, tem mercadorias confiscadas, você não pode sair na rua mais se não tiver autorização. É claro que numa pandemia você tem que abrir mão de certas coisas, você tem que fazer esse sacrifício, porque é uma situação atípica. O problema é que a gente vai vendo com certas coisas, que o governo às vezes vai se acostumando, e dura voltar para trás depois, né? Então, já se fala aí de empréstimo compulsório de empresas. E outra coisa que também ninguém está falando muito, Paulo, que eu quero ter um comentário. Essa decisão do Lewandowski, meu Deus do céu. Então, o governo fez lá uma MP para poder garantir mais empregos, não ter demissões. O que diz a MP? Eu vou reduzir a tua jornada de trabalho e, proporcionalmente, eu diminuo também o seu salário. Para quê? Para as empresas poderem pagar o salário, não quebrarem. Chega lá o ministro do STF, Lewandowski, e fala, não, só vai valer isso aqui se os sindicatos toparem, se os sindicatos derem sua bênção para valer todos esses acordos. Já tinha, acho que, 7 mil acordos individuais. Também não vejo repercussão disso, Paulo. Muito pouco perto do que deveria ser. É um absurdo. Olha, eu só vi no Antagonista a notícia do Ivo Gomes, o irmão do Cid Retroescavadeira Gomes, que vocês devem lembrar bem, né? Que ele simplesmente resolveu intervir numa loja de lingerie para que ali produzissem máscaras. Ô, pessoal, que é isso? Em que mundo nós estamos vivendo? Como é que um prefeito vai intervir numa propriedade privada? Os valores de sociedade, seja da liberdade do indivíduo, do império da lei, do livre mercado, do respeito à propriedade privada, tudo isso é perdido, é jogado no lixo. Nós temos que ficar muito atentos contra esses atentados que estão acontecendo contra os direitos de uma sociedade. São direitos básicos, fundamentais. O cara entra com uma retroescavadeira querendo matar os outros. O irmão dele chega e vai intervir numa loja de lingerie. Que é isso? Eu acabei de ver um vídeo que o Carlos Andreasa publicou no Twitter agora. Uma cena grotesca das pessoas andando num calçadão e policiais prendendo as pessoas. Olha, eu já escrevi sobre isso e volto a dizer, está sendo até bom, extremamente bom a gente olhar tudo isso que está acontecendo aqui, porque isso é uma degustação de comunismo, né? É uma degustação de comunismo. Né? Nós temos atitudes autoritárias, absolutamente autoritárias, nós temos controle de preços, nós temos confiscos de mercadorias. Olha a gravidade da situação. É importante também o brasileiro ver o momento que nós estamos tendo aqui, sentir na pele o momento que nós estamos tendo, para que a gente deixe bem longe de nós essa galera louca. E os presos sendo soltos, né? Isso também. 30 mil assassino. 30 mil, gente, 30 mil. E você acha que não teve até hoje nenhum caso de contágio em cadeia, até porque eles estão em confinamento, eles estão isolados. Renato, 30 mil presos soltos. Vocês estão aí nos assistindo aqui no ranking dos políticos. Vocês têm noção que é 30 mil pessoas? Vamos parar para pensar um estádio do Pacaembu lotado? Só para vocês terem uma imagem assim do que significa isso. Um estádio do Pacaembu lotado. De preso, de gente que cometeu crime, de gente que prejudicou. E não é preso de ladrão de galinha, não. É preso da pesada. É preso da pesada. Então, assim, tá tudo errado. Tá tudo errado. E aí vem o senhor Ricardo Lewandowski, que para mim, ele e o Gilmar Mendes são as duas maiores ameaças que nós temos hoje no país. São pessoas absolutamente sem nenhum pingo de caráter, a verdade é essa, não tem caráter pelas atitudes que eles fazem, que eles têm e as medidas que eles tomam no Supremo Tribunal Federal, chega e intervém numa única medida que possibilitava não
fazer com que nós tivéssemos muitas demissões por conta do coronavírus, que é a MP 936. O que ele faz? A MP 936 possibilitava com que empregado e empregador pudessem sentar numa mesa e discutir uma redução de jornada de trabalho. Afinal de contas, não tem ninguém na rua, ninguém está trabalhando, então nós precisamos sentar aqui e diminuir os custos. Não tem jeito. Não vamos salvar a vida. Vamos salvar a vida, mas a economia não vai ser salva tão simples assim, não, meu amigo. E a economia é vida também, né? Exatamente. Aí chega o seu Ricardo Lewandowski e mete uma canetada dizendo que não, que empregado e empregador não tem que sentar à mesa sozinhos, que ele tem que botar um terceiro agora, que se chama sindicato. Sindicato. Agora precisa dar anuência para isso. Ou seja, bom, ele era advogado de sindicato, né? Então, talvez seja aí a origem. É inacreditável esse país. Agora, você citou o Gilmar Mendes, Paulo, tem um outro fato também muito grave, que a imprensa, já que é o nosso tema aqui, é a imprensa, né? Se ela está fazendo a cobertura correta. Ontem teve toda essa discussão, essa polêmica em relação ao ministro Mandetta, vai ser demitido, não vai ser demitido. E eu vi duas declarações, uma do Gilmar Mendes e outra do seu Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e ambos meio que fazendo uma ameaça ali, dizendo, olha, se o Bolsonaro demitir o Mandetta, o Davi Alcolumbre falou que o Congresso não iria aceitar a demissão do ministro, e o Gilmar Mendes também disse que poderia intervir ali, muita gente falando de processo de impeachment, que também era uma coisa que estava fora de cogitação eles aceitarem a demissão do ministro. Gente, eu não quero entrar aqui no mérito da decisão, se tem que demitir ou não tem que demitir o ministro. Né? O ministro está sendo aí muito elogiado, fez boas ações sim, né, desde o início, está essa polêmica agora, mas o ponto aqui é o seguinte, Paulo, o presidente... O ponto é uma questão constitucional, não é uma questão... Ele tem o direito de escolher o ministro dele, até porque ele que colocou o Mandetta lá. Vou lembrar, né? O pessoal esqueceu disso. Quem colocou o Mandetta como ministro não foi o Davi Alcolumbre, não foi o Gilmar Mendes, não foi os partidos do Centrão, foi o presidente Bolsonaro. Então, você querer agora tolher esse direito dele de escolher o próprio ministério, isso é uma interferência entre os poderes, uma disputa ali que também passou batido, ninguém fala disso. Pelo contrário, eles dão voz, eles reforçam essas duas declarações. O Congresso não vai deixar, hein? O Gilmar Mendes já falou que vai tomar uma atitude. Uma democracia tem a independência dos poderes forte, né? Cada poder há um equilíbrio, né? Para quem já estudou isso sabe muito bem do que eu estou falando. Para isso que existem os três poderes, para que o equilíbrio exista numa democracia, né? E eles se auto-equilibrem ali, né? O que acontece hoje com essas declarações é que não tem equilíbrio nenhum. Não estou entrando no mérito da demissão do Mandetta, tá? Exato. Se é errado ou se é certo, não vou entrar nesse mérito. Eu já expus minha opinião que eu achava errado o Mandetta ser exonerado neste momento. Mas, enfim, incumbência do presidente da República. Presidente de Congresso Nacional, presidente do Supremo Tribunal Federal, não tem que chegar e ameaçar dizendo que vai baixar uma medida dizendo que é inconstitucional uma demissão de um ministro. Isso é um absurdo. Assim, e você completo. Até falou disso. Antigamente era o inverso, né? Era os outros deputados, o Congresso tentando derrubar o ministro e o presidente tentando segurar. Aí descobriu algum escândalo e tal, agora inverteu tudo. Olha só que maluco o momento que nós estamos vivendo. Eu escrevi sobre isso também. Vamos pensar antigamente, né? Vocês lembram como é que eram as matérias antigamente? Antigamente as matérias eram assim: PP pressiona Lula para conseguir vaga em ministério e indicar o fulano. O PMDB conseguiu 3 ministérios e aí o presidencialismo de coalizão. Vocês lembram como é que era? Era assim os ministérios. E aí a oposição, que na época era PSDB e tal, não sei o quê, uma oposição fraca, não tinha muita voz, mas batia, né? Falando, olha, que absurdo, tal, não sei o quê. Bom, agora o jogo inverteu. Agora nós temos uma parte do governo, uma oposição querendo manter um ministro e o presidente da República querendo demiti-lo. Então, olha a loucura que nós estamos. É insano o momento que a gente está vivendo hoje. Não dá para explicar o Brasil, né? Não dá para explicar, é muito louco. Porque se a gente for imaginar isso no passado, imagina, quando que a gente imaginar que o PSDB, por exemplo, vamos imaginar que na época era o partido, né? O Aécio Neves da vida. A extrema-direita. Queria manter um ministro do governo Dilma e a Dilma lá, firme e forte,
querendo manter, querendo tirar o início que existiu no passado, né? Mas agora tem. Aquela frase, tinha uma frase, eu não sei que marca que fez essa frase publicitária, mas eu acho maravilhosa. Antes não tinha, agora tem, né? Então. É, é verdade. Bom, Paulo, é isso aí. Quer deixar algum recado final aí? Qual a dica que você dá para o pessoal que está acompanhando? Como filtrar essas notícias? Como identificar o veículo ali que está fazendo um bom trabalho ou não? Enfim, eu acho que está todo mundo nessa loucura aí, todo dia vendo notícias. Às vezes também a gente quer parar um pouco, não ouvir mais esse assunto. É bom também fazer isso de vez em quando para não ficar depressivo, né? Porque é tanta notícia ruim. Então, o que você deixa aí de mensagem para o pessoal passar da melhor maneira possível esse período aí tão complicado que a gente está vivendo? Eu acho que, primeiro que a gente tem uma diversidade e uma pluralidade hoje de opções, além dessas mídias tradicionais, muito grande, visto que nós estamos fazendo aqui agora, né? Sentando, discutindo, debatendo, onde as pessoas têm a oportunidade de ter acesso a outras informações que não são essas informações dos jornais mais aí conhecidos, né? O que a gente precisa fazer, na minha avaliação, é olhar sempre da ótica da realidade. Eu sempre digo isso e procuro insistir. As opiniões políticas, elas precisam ser baseadas em fatos, não em narrativas. Quando você enxergar uma narrativa clara, posta ali para um objetivo comum lá na frente a ser alcançado, que seja um objetivo político, partidário lá na frente, essa opinião política não pode ser tão levada a sério, tão levada em consideração, porque ela perde a essência do que é uma análise política real, de você interpretar a realidade como ela é, doa quem doer, abordar sobre isso e se basear sempre em fatos, né? Fatos. Eu fiz uma sugestão até em primeira mão aqui para vocês. Eu falei hoje com o diretor de jornalismo da Jovem Pan, falei hoje com alguns políticos, e falei hoje também com alguns outros veículos de imprensa, para que a gente no país possa ter um novo boletim diário, né, de casos do coronavírus. Eu não sei se vocês repararam, mas todo dia a imprensa chega lá, você abre Globo News, CNN, Globo, Record, Band, qualquer um está lá. Brasil tem 10 mil casos e 500 mortes. Brasil tem 11 mil casos e 600 mortes. É isso que tem hoje, né? E a minha sugestão é de inserir um terceiro item e um dado importante nessa história toda, que é o número de gente que conseguiu se curar, gente que se recuperou, né? Para que a gente tenha uma informação que seja uma informação clara, né? Ou seja, tantos estão contaminados, tantos morreram, tantos foram curados. Eu acho que isso traz credibilidade, sabe? E não apenas da ótica negativa. Isso é pequeno, né? Se você for analisar, isso é pequeno comparado a todo o outro problema que a gente possa ter. Mas é simbólico, mostra uma simbologia muito grande do que realmente... Eu vi um tweet do Gabriel Kanner outro dia, era até engraçado, tinha uma manchete assim, 300 municípios já têm casos de coronavírus. Aí ele inverteu, ele falou o seguinte, 5.200 municípios não têm casos de coronavírus. O Brasil acho que tem 5.000 e tantos municípios, então ele fez a postagem ao contrário. E um outro também foi o seguinte, tinha uma manchete no G1, da Globo. Casos em Rondônia aumentam 500%. Né? O número de casos de corona aumenta em 500%. Foi de 1 para 5. Saiu de 1 para meia dúzia. Entendeu? Então, falta o início da nossa conversa, né, do sensacionalismo. Mas, eu gostei da tua sugestão. Deveria fazer parte aí do noticiário também, esse placar das boas notícias, né? Claro, precisamos das boas notícias. E assim, não são as boas notícias, é a realidade. É a realidade, porque nós temos infectados, mortos, mas teve gente que não morreu, viu? Teve gente que se curou, que está viva. É isso.
tá feliz. Vamos torcer para esses. Vamos torcer também para isso, vamos mostrar também para esses, né? Mas enfim, Renatão, obrigado aí pela oportunidade, um abraço a todos aí do ranking. Continue me acompanhando lá na Rádio Jovem Pan. Espero que vocês estejam gostando dos nossos comentários lá, tanto meu quem quiser te seguir, Paulo, além da Jovem Pan, onde mais você está? Tá nas redes sociais? Estou no YouTube, estou no Facebook, estou no Twitter, estou fazendo muito Twitter agora. Pode adicionar lá, @Paulo Matias com TH, entra lá no Twitter, me segue lá, que a gente sempre está opinando aí, dando os nossos palpites, como já dizia no interior, né? Muito bom. Aproveitar também para chamar todos a seguir o ranking nas outras redes, né? Canal no YouTube, tudo isso a gente precisa muito aumentar o número aí para ter a nossa relevância cada vez maior. Paulo, obrigado, um abraço a todos que acompanharam. Vamos continuar aqui. Quando tiver mais coisa boa para falar, a gente bate o papo. Um abração. Valeu, obrigado, gente. Tchau. Falou.